pessoal, eu separei algumas fotos, né, fiz algumas anotações, porque para domingo a gente precisa fazer uma retrospectiva desses 19 anos da igreja, tá? E aí eu pensei em começar lá do início de tudo. Entendi. E a gente começou então pelo início, mas a gente vai começar por quem? Então, eu pensei começando falando deste casal aqui, Walter e Geni. Ah, legal. Né? Eles casaram em 69. Dessa união, eles tiveram o Ricardo, que Deus recolheu, a Raquel, a Ana Laura e o Tiago. Família bonita, né? Então, uma família muito bonita, só que não era uma família perfeita. O que acontecia? O Walter, ele tinha muito problema, ele era viciado em álcool e drogas. Isso trazia mais problemas ainda para a família. Entendi. Teve até uma noite que ele chegou muito mal em casa. E assim, eles tinham a certeza que ele iria morrer. Foi que aí a Geni, né, ela falou com Deus e ela fez um voto, que se Deus salvasse, né, a vida do marido dela, para que ela pudesse criar os 3 filhos junto com o marido, ela iria entregar a vida dela para Jesus e serviria Jesus. No outro dia, o Walter acordou bem. Ô, né? Glória! E a Geni, ela ficou muito feliz, né, por aquilo que tinha acontecido. E realmente ali Deus já começou a trabalhar no coração dela. Em dezembro, né, por um convite de familiares, ela foi visitar a primeira igreja de Santo André, a primeira igreja batista de Santo André. Entendi. E ali ela realmente firmou, né, um compromisso com Jesus. O Walter, né, ele era mais resistente, era mais cabeça dura. O que ele fez? Ele só visitou essa igreja em janeiro do ano seguinte. Mas também, quando ele visitou, a palavra falou muito com ele. Foi a palavra de Atos 9. E ali ele realmente conheceu e aceitou a Jesus. Então, né, a partir daí que eles aceitaram a Jesus, eles começaram a frequentar, né, a igreja, a ter um compromisso. E eles fizeram um curso teológico. E a partir desse curso, eles começaram a fazer estudos bíblicos na casa deles. É tipo um GT? Isso, tipo o GT que a gente tem agora. Então eram encontros, né? Eles se encontravam. Então tudo começou no lar. Isso, tudo começou no lar dos nossos pastores. Ah, legal. Então eles faziam o quê? Todas as segundas-feiras, à tarde, eles se encontravam para fazer esse estudo bíblico. E quantas pessoas que começaram assim, eles chegaram a comentar? Então, eles registraram que o primeiro estudo aconteceu dia 22 de junho de 85. E aí tiveram 20 pessoas, 3 curas e 2 conversões. E aí eles falam que até ali já se iniciou o ministério de intercessão. Já foi o começo de um ministério de intercessão da nossa igreja. Então, a partir desses estudos, né, que eram de segundas-feiras, inicialmente eram só, né, vizinhas que já tinham aceitado a Jesus. Aí foi crescendo. Isso, o grupo foi crescendo, mais pessoas foram chegando. E esse grupo que se formou, eles sentiram a necessidade de cultuar mais vezes juntas. Então eles estipularam cultos mesmo, de segunda, de sábado e também de domingo. Ah, que legal, né? Cresceu bastante. Cresceu. E o bacana foi que naturalmente ministérios foram surgindo. Por exemplo, o Ministério de Louvor, onde jovens casais eles se reuniam para ensaiar músicas para esses cultos. Que bênção, né? E não foi só o Ministério de Louvor, foi o Ministério Infantil também. Isso. Verdade. Ele foi, na época, mais ou menos 97, 98, minha mãe começou a frequentar os cultos. E aí eu também fui pros cultos infantil e era uma bênção, era super gostoso. Assim, eu lembro que eram muitas crianças. E o que dividia às vezes a gente na salinha era uma cortina. Então a gente estava ouvindo a nossa aula, porém a gente também ouvia a dos outros alunos. Mas era muito gostoso, assim, eram muitas crianças mesmo. Muito bom, era uma bênção, muito legal. E até hoje tem bastante criança no ministério, né? Tem bastante criança. A gente vê nas fotos, né, sempre cheio de crianças em todos os lugares. E assim, o mais bonito desse ministério é que Deus deu uma visão para a nossa pastora. Então ela fala que nessa visão ela via uma mesa cheia de livros. E Deus perguntava, onde estão as minhas crianças? E a partir disso também, né, começaram a acontecer eventos. Então foram feitos eventos para as crianças, que nem a gente tem aí, que a gente chama hoje de EBF, né? A gente tem aqui fotos
camiseta amarela, do pessoal Nossa, cheio de usando. bexiga, nossa, eu lembro. Uhum. Lotou de criança, muito cheio de criança. A gente teve também a nossa primeira conferência missionária. Você lembra a missionária que veio? Ah, foi a Maria Nazaré, não foi? Isso, a Maria Já ouvi Nazaré. falar dela. Eu não Achei era, ela. não Foi a era primeira- nascido, mas eu já ouvi falar dela. É, foi a primeira vez que ela veio. A gente teve também, já começaram a acontecer batismos, só que em chácaras. O pessoal se reunia, ia todo mundo pra chácara, passava o dia fora. Super gostoso, Isso. todo mundo, a comunhão assim, tinha o batismo também. Olha lá o irmão Valmir. Que legal. Então, em 99, dia 1º de abril de 99, realmente a nossa igreja é registrada. Nasce aí, oficialmente, pela Lei dos Homens, a Igreja Batista Ministério da Reconciliação. Dia 1º de abril? Mentira, né? É o dia da mentira, né? Mas, como diz o nosso pastor, né? A nossa igreja ela foi fundada no dia 1º de abril para trazer a verdade ao mundo. É verdade. Muito boa. Aí a gente tem até aqui uma fotinho dos membros fundadores. Nessa época a igreja tinha por volta de 77 membros. Que Já tinha bastante pra uma igreja que tinha acabado de começar, né? Mas nessa época, né, por enquanto ainda estava na estrutura mais ou menos da casa da pastora. Então foi feita uma campanha, né, de arrecadação para a construção do templo. E aí a gente tem, foi uma mobilização muito bonita, porque todos os irmãos colaboraram e realmente também colocaram a mão na massa, né, ajudaram na construção. Então a gente tem várias fotos dos irmãos ajudando na construção da igreja. Nossa, eu não do sabia que templo. tinha sido eles que tinham construído. Colocaram a mão na massa mesmo, só era camisa. E a construção ficou pronta em 1 ano e 6 meses. E aí a inauguração do templo aconteceu no dia 8 e 9 de dezembro de 2001. No sábado teve um culto e a gente recebeu novamente a missionária Maria Nazaré. E no domingo aconteceu o primeiro batismo dentro da nossa igreja, onde o nosso pastor Walter batizou, né, os nossos irmãos. E aí, nessa época, né, 1 ano e meio depois, a igreja já tinha por volta de 130 membros. Caramba. Que bênção. A gente Que tem aqui crescimento. algumas fotos da inauguração, ó, sempre as crianças presentes. Então, a partir da inauguração do templo, a nossa igreja cada vez mais ela foi crescendo, né, novas pessoas foram chegando, e aí, né, começaram novos trabalhos, novos ministérios.
O amor por missões e pelo campo missionário começa a crescer na nossa igreja. E em 2011 começam a ser realizadas viagens anuais para Manaus, no Amazonas. E com esse crescimento, né, da nossa igreja, é bacana que a gente também acompanhou, né, o desenvolver das tecnologias, né, e nos atualizamos. Uma forma, né, para mostrar isso, nós temos agora, né, o nosso novo nome, nosso novo logo, o Recon, né? É verdade. Até a gente que fez. Que transmite toda a missão e identidade da igreja, não só para os membros, mas para toda a sociedade, para todas as pessoas, quando olharem para a Recon, através do símbolo, saberem a missão da igreja. Então isso foi muito importante também, uma fase muito importante. É verdade. E para ajudar, né, nessa nova identidade, nós não perdemos a essência, né, mas nos atualizamos. A gente tem o Recon News, né, que é um ministério de comunicação para que não somente os nossos irmãos conheçam o que acontece e estejam por dentro das coisas da nossa igreja, mas também uma forma de que a sociedade tenha um contato através das mídias, né, dos meios de comunicação, através a nossa igreja, que eles conheçam assim a nossa igreja. Assim como também a nossa igreja lá no Facebook, no YouTube, Instagram, até o nosso próprio site até, né? Tá tudo disponível para todo mundo, né? Isso Verdade. É muito legal. E também, né, a nossa igreja visando fazer missões onde nós estamos, nós temos, né, permanecemos com a essência, né? Tudo começou lá no culto no lar de uma família e a gente permanece até hoje através dos nossos GTs. Que é uma verdade. bênção, né? Que é muito bom. E continua até hoje fazendo, transformando lares, transformando vidas através da palavra do Senhor. Né? É um momento muito bom o GT. Eu gosto muito. E tudo começando dentro de um lar, né? Jesus nascendo dentro de um lar. A Igreja Batista Ministério da Reconciliação, a Recon, existe para alcançar e reconciliar pessoas com Deus por meio de Jesus, colocá-las em contato com o corpo de Cristo, fazer crescer sua fé e instigá-las a descobrir seu ministério e honrar a Deus com suas vidas. Desejamos aos pastores, toda a diretoria, líderes e demais membros um feliz aniversário. Que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo os abençoe hoje e sempre.